Saudações a todos os meus queridos irmãos de caminhada evolutiva, nessa jornada maravilhosa que estamos desempenhando aqui na Terra. Nós somos bem-vindos a essa tarefa da casa, que são as palestras doutrinárias, a mais uma palestra. E para dar início à atividade, convidamos a todos a nos elevarmos e conectarmos com Deus. Vamos então, através de uma prece, agradecer. Pai Celeste, queremos te dar graças, Senhor, por este momento, pela oportunidade deste dia, de mais esse dia na nossa jornada. Queremos te dar graças, Senhor, pela bênção da vida, pela bênção e pela oportunidade maravilhosa desta encarnação. Que possamos, Senhor, ao longo da nossa trajetória, avançarmos na Tua direção. Que tenhamos lucidez, humildade, paciência, boa vontade. Que possamos ter fortalecida a fé que nos sustenta nos momentos difíceis da jornada. Que possamos, Senhor, estar contigo, assim como Tu estás conosco. Ajuda-nos a cada momento a reconhecer a Tua presença, a reconhecer a oportunidade em todos os desafios da encarnação. E assim, agradecidos em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre maior, e dos mentores benfazejos desta casa e desta tarefa, nós damos a mesma por iniciada. Que assim seja. Meus amigos, nos compete hoje falar de um tema muito apropriado à nossa encarnação. No mês de janeiro, os palestrantes estarão versando sobre capítulos do livro da Esperança, ditado por Emmanuel, escrito por Chico Xavier, e é um livro bem interessante para todos os momentos da nossa jornada, mas especialmente para esse momento em que vivemos, um momento de transição planetária, com todos os seus desafios e possibilidades. Então, é necessário que a gente busque alicerçar dentro de nós, manter a esperança acesa, manter a fé viva, para não cair diante dos desafios. E nós ficamos com o capítulo 10 desse livro, quem quiser, seria bom dar uma lida, que se intitula Perante o Corpo. E é o que nós vamos trabalhar hoje. O corpo. O corpo, muitas vezes, foi entendido como um grande obstáculo à nossa jornada, à nossa evolução. Teve períodos da nossa história que a gente separou drasticamente o corpo da alma e entendia que tudo que era do corpo impedia o crescimento da alma. E a gente vai avançando na nossa compreensão, melhorando os nossos níveis de consciência, e vamos vendo que não é assim. Neste capítulo, Emmanuel faz referência a colocações de Kardec em relação ao corpo, quando Kardec diz, lá no Evangelho, que maltratar o corpo é uma falta perante as leis de Deus. O corpo, sabemos nós, é um instrumento divino que nos possibilita a manifestação no plano físico, que nos possibilita, é um instrumento sagrado que nos possibilita o crescimento. E lá Emmanuel vai discorrendo e vai falando que nada do que existe na Terra existiria sem a ação do corpo. Todo o processo de evolução, as conquistas, as construções, as obras de arte, as realizações da ciência, precisaram que o indivíduo as expressasse através do corpo. Muito embora saibamos que nós não somos o corpo, que nós somos um espírito passando por uma experiência física, que temporariamente precisamos vestir o corpo físico para nos manifestarmos, o corpo é essencial no nosso processo. Não dá para separar. Hoje, os avanços científicos nos mostram que não dá para separar mente, corpo, espírito, matéria, está tudo integrado. Tudo, uma coisa reflete na outra. Mesmo o corpo sendo transitório, ele expressa
o nosso arcabouço, a nossa conquista de toda a nossa caminhada, do que a gente já viveu antes, nas outras encarnações, e traz como reflexo. E assim a gente tem a bênção de nascer na carne para experimentar as necessidades da matéria e aprender a lidar com ela. Podemos dizer, sem nenhum medo de errar, que a vida é interação. Tudo, qualquer coisa para ser viva precisa estar interagindo com outras coisas. Senão, não tem vida. E a nossa forma de interação com esse mundo físico é através da vestidura do corpo físico, desse instrumento sagrado. À medida que a gente vai avançando, observando, refletindo sobre essa questão do corpo, nós vamos vendo da necessidade de nós estabelecermos uma melhor relação conosco mesmo. Quando a gente vamos pegar a ideia do desenvolvimento a partir da própria encarnação, da criança, né? Todo o desenvolvimento do psiquismo, toda a compreensão que a gente estabelece em relação a quem somos, onde estamos, o que estamos fazendo, o que vamos fazer, ela começa na criança a partir do concreto. O desenvolvimento da nossa inteligência começa pelo concreto, por aquilo que conseguimos tocar, perceber, ver. Então, a partir da nossa interação com a realidade concreta é que nós vamos construindo a nossa subjetividade. E a partir dessa interação, que não é só com a matéria objetiva, palpável, da nossa interação com os outros seres que estão na nossa volta, sejam eles humanos ou não, é que nós vamos tendo a noção de quem somos, que nós vamos conseguindo direcionar a nossa evolução para cá e para lá, e para isso o corpo é um instrumento precioso. E especialmente, todo o corpo ele é precioso, mas especialmente o nosso cérebro. Nosso cérebro é que nos dá a possibilidade, é um instrumento que nos dá a possibilidade de perceber as coisas, de discriminar as coisas, de acumular conhecimento e de trabalhar e refletir sobre esse conhecimento para que a gente possa crescer. Então, mente e corpo estão muito interligados. Espírito e matéria estão muito interligados, em níveis que muitas vezes a gente nem compreende, porque tudo o que eu vivencio subjetivamente, eu vou expressar no nível concreto, de alguma forma. Sejam meus pensamentos impactando a realidade objetiva, sejam os meus atos, as minhas palavras, os meus sentimentos, sempre está impactando. Então, abençoado é o nosso corpo físico, que muitas vezes a gente fala muito da questão do materialismo, do indivíduo muito apegado à matéria, nesse sentido do materialismo, mas nós não nos damos conta que ao mesmo tempo em que essa nossa mente egóica tem esse apego à questão da matéria, regida pelos instintos primitivos que ainda nos dominam, ou seja, na busca do prazer imediato, isso é muito forte em nós, especialmente nos momentos de crise, como a gente está vivendo. Embora a gente já tenha uma boa caminhada, a gente não está no início da jornada, enquanto seres conscientes, enquanto espíritos humanos, nós tendemos nos momentos de crise, como vivemos agora, como vivemos no ano de 2020, e agora na entrada de 2021 ainda, nos momentos de crise nós tendemos a regredir, a nos defender. É um mecanismo inconsciente de buscar defesa. Está tão difícil a realidade objetiva, concreta, que eu preciso de alguma forma encontrar prazer. A vida sempre busca o prazer e evita a dor. Só que nesses mecanismos inconscientes, muitas vezes a gente se perde e acreditando que a gente está encontrando prazer, a gente está gerando dor. Ou seja, muito frequentemente, quando a consciência não está lúcida, não está presente, atenta, nós optamos pelo prazer imediato, é bom na hora, mas traz consequências desagradáveis depois. Nós optamos por esse prazer imediato e esquecemos de investir no prazer a médio e longo prazo, que geralmente é mais gratificante para nós, nos ajuda mais. Então nós estamos fugindo daqui e dali, seja através dos recursos que a tecnologia nos oferece, das possibilidades da internet, das possibilidades dos videogames, computadores, das realidades virtuais
que nós passamos a viver, sejam elas novelas, o futebol ou outras coisas, muitas vezes através de hábitos que nos são prejudiciais, como, por exemplo, permanecer muito tempo sem movimentar o corpo precisa de movimento, é necessário cuidar do corpo e do espírito. Então, assim, o corpo não mover o corpo é descuidar do corpo. Quando nós não fazemos algum tipo de movimentação, de exercício, nós estamos negligenciando uma necessidade básica do nosso corpo. O corpo, tudo no nosso corpo foi feito para duas coisas basicamente: atividade e repouso. Nosso sistema nervoso se divide em dois, simpático e parasimpático. Um ativa, outro desativa. Então, nós precisamos ter repouso, nós precisamos descansar, mas nós também precisamos agir, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos muito mais coisas além disso. Mas falando do corpo, isso basicamente se divide as nossas necessidades. Muitas vezes, para nos compensar, e isso é uma coisa que a gente observa, não precisa muito esforço, durante esse ano de 2020, que acabou recentemente, a maioria das pessoas engordaram. Engordaram por muitos motivos. As restrições, as dificuldades pesadas que caiu sobre a humanidade e continua ainda, nos leva a ficar mais ansiosos e nos leva a buscar, muitas vezes, compensar o desconforto através do alimento, que é uma forma primitiva que a gente descobriu. Há muito tempo se usa muito, a nossa civilização usa muito, quase todos nós comemos muito mais do que necessitamos. E muito frequentemente comemos coisas que não nos são tão saudáveis, em detrimento de comer outras coisas que seriam mais saudáveis. Então, cuidar do corpo é necessário. Coloca lá também, Emmanuel, neste capítulo, de que, com muita frequência, nós nos debatemos, sofremos, nos queixamos em relação às dificuldades físicas, às enfermidades que surgem no nosso corpo. Sejam elas mesmo as de nascença ou as que a gente foi desenvolvendo ao longo da encarnação. Muito frequentemente a gente se queixa. E Emmanuel assinala que a maioria das nossas enfermidades, se assenta na desídia do próprio espírito em relação ao corpo. A maioria das doenças que a gente desenvolve tem origem em nós mesmos, na nossa forma de pensar, nas nossas atitudes diante da vida, nos nossos comportamentos, nos hábitos que a gente desenvolve. E é um pouco desagradável a gente assumir a responsabilidade que a maioria das doenças que a gente apresenta, fomos nós mesmos que criamos. Aí a gente vai falar daquelas de nascença, né? ou aquelas que não dava para evitar, nós já as criamos em outras encarnações, só estão se manifestando agora nessa. Tudo deriva das nossas escolhas, da onde a gente direciona a nossa intenção, a nossa atenção, ali a gente vai formando as nossas realidades, mente e corpo. E aí, Emmanuel destaca, a gente muitas vezes acusa o corpo, eu estou sofrendo, mas é porque o meu corpo pede, meu corpo isso, meu corpo aquilo. Podemos dizer, do ponto de vista que eu observo, que é da psicologia, onde se observa a interação entre a mente e o corpo de uma forma bastante intensa, podemos dizer que o corpo, ele é fiel, ele é um instrumento fiel, ele cumpre à risca aquilo que você condicionou, treinou ele a fazer. O teu corpo cumpre à risca. Isso é a regra, tem exceções, mas ele geralmente vai cumprir aquilo que nós treinamos. Eu me acostumei a comer bastante, o meu corpo vai pedir bastante comida. Estou pegando um exemplo básico da nossa realidade. Eu quero desprogramar isso, eu não consigo, é difícil, é o corpo que pede. Preciso um treino. No começo é difícil, mudar hábitos não é uma coisa fácil. Nos primeiros momentos, nos primeiros dias em que a gente está tentando mudar hábitos, precisa de muita atenção, precisa pôr em prática aquele orar e vigiar de Jesus. E determinar o que é que eu quero mudar e como eu posso fazer. A gente tem que ter clareza do caminho, da metodologia que a gente vai utilizar para fazer a mudança. Mesmo tendo, nós seremos tentados, muitas vezes, a recair no padrão que a gente está acostumado. Eu falei que o corpo é fiel, o corpo não mente, ele segue aquilo que a gente programou. Ele é fiel.
tudo, o nosso corpo foi feito para isso. Tudo aquilo que você repete, automatiza. Como uma forma de tornar mais fácil o desempenho daquela atitude, daquele posicionamento, daquele tipo de hábito que você desejou. Porque se você começou a treinar, é que você queria desenvolvê-lo de alguma forma. Desejou, então o corpo vai fazer. Ah, tá, mas para mudar esse programa, como é que faço? Eu quero racionalmente, mas o corpo parece que não obedece. Eu vou precisar interferir no padrão emocional, observando como meu corpo faz. No primeiro momento ele não vai gostar, porque ele está programado para fazer. Ele é um servo fiel, mandou ele fazer desse jeito, ele vai fazer desse jeito. Agora quer mudar a ordem. Eu preciso... E como é que ele entende? Ele não entende dizer assim, ah, tá, muda, não sinta mais isso. Ele entende treinando. Você começa a treinar um novo padrão, a partir de um X tempo ele começa a considerar, não, isso é importante, então eu tenho que gravar. Aí começa a enfraquecer o padrão anterior. E assim é que a gente vai transformando, porque o corpo é um instrumento de manifestação. A própria doença é o chamado final. Depois de muito tempo e que a gente vem se distanciando do padrão de equilíbrio, do padrão de saúde, do padrão do fluxo divino da vida, a doença começa a surgir. E na Terra, meus amigos, se a gente for bem sincero com a gente, não tem ninguém que seja 100% saudável em todas as áreas. Não há um ser sequer que seja 100% saudável. Do ponto de vista da saúde mental, que é onde eu tenho maior domínio, não tem nenhum ser humano na Terra que não tenha sintomas. Qualquer psiquiatra, psicólogo sabe disso. Todos nós temos sintomas. O problema, o que define a patologia é a intensidade, a frequência e a duração desses sintomas. Então, todos nós, vamos pegar esse exemplo do ano de 2020 que acabou, todos nós sentimos ansiedade. A ansiedade é normal até um X ponto. Todos nós nos sentimos um tanto depressivos ou desanimados ou um pouco entristecidos até um X ponto, é considerado normal. Mas se isso é muito intenso, se isso é muito frequente, se isso é muito durável, é problema. Então precisamos procurar ajuda. O corpo precisa ser cuidado. Nós todos aqui, principalmente no Brasil, nós temos o hábito de tomar banho todos os dias. E é um hábito que a gente herdou da população indígena. E isso é saudável para nós, é bom para nós. Mas nós não aprendemos, em grande maioria, a limpar nossas mentes, a limpar o nosso campo emocional. E a gente se agarra às preocupações, se agarra aos problemas e vai acumulando, vai empilhando aquilo. Vai refletir no corpo. E aí os mecanismos naturais da vida vão nos fazer buscar saídas, alternativas. Todos nós sentimos falta de afeto, todos nós sentimos falta de valorização, de contato. Então, como começar? Eu preciso olhar o meu corpo, eu preciso cuidar do meu corpo. Começa por mim mesmo. Aí mais fácil vai ficar de eu ajudar os outros, de eu interagir com os outros. Vamos ver o que mais que nós colocamos aqui. Esse templo sagrado que é o corpo. E Emmanuel recomenda assim, ó, abençoe, pois, o teu corpo. Eu vou pegar o óculos, porque fica mais fácil. Vamos abençoar os seres que construíram óculos, que inventaram e desenvolveram. Abençoe, pois, o teu corpo, amparando-lhe as energias, para que ele abençoe e te ampare no desempenho da tua própria missão aqui na jornada terrestre. Então, ao invés de nos queixarmos, de reclamarmos, de nos desanimarmos, de nos frustrarmos com esse amigo maravilhoso que é o corpo, vamos valorizar o que ele tem. Porque a sabedoria divina colocou em todos nós um poder imenso de autorreparação. O nosso corpo se autorrepara frequentemente. Todo o tempo ele está tentando, ele está usando todas as energias que ele tem para se autorreparar. Não fosse o bombardeio mental, dos nossos mau direcionamento da nossa energia, não fosse a nossa fixação no mal, entre aspas, vou colocar o mal, ou seja, no negativo, no que falta, no que está ruim, nós teríamos uma saúde melhor. Então o antídoto é nessa interação mente-corpo, eu procurar o melhor, eu respirar com mais tranquilidade. A maioria de nós nem presta atenção em como está respirando. A respiração é um instrumento maravilhoso para nos acalmar, para nos acelerar.
Então, respirar com calma, prestar atenção em si mesmo, tirar algum momentinho no dia para observar. As neurociências nos dizem que se a gente parar um pouquinho e tomar consciência, não precisa interferir, é melhor até que nem interfira, tomar consciência de 5 respirações completas, observando desde que ela começa até o seu término, somente observando, sem julgar, está rápido, está lento, está curto, está longo. Não, só observa. Isso já acalma a mente, já muda o teu estado neuroquímico do teu cérebro e já vai trazer sensações diferentes. Fazer uma caminhada muda o teu estado neuroquímico. Fazer um alongamento muda o teu estado neuroquímico. Comer com mais atenção. Prestar atenção no que você está comendo. Mastigar um pouco mais. Observar, estar presente. Isso muda porque o corpo nos reflete. Ele reflete quem somos. Ele reflete em que estado nós estamos. Observa a ti mesmo. Todo mundo quer a atenção, mas quer a atenção dos outros. A gente precisa aprender a nós nos darmos atenção. Eu falei do banho, né? Eu preciso todo dia ter um momento de atenção comigo. É fundamental. Estou falando todos nós seres humanos. Eu preciso prestar atenção. O que eu estou sentindo agora? Observa. Mesmo que você não tenha uma resposta, mas observa. Preste atenção. Quando você faz isso, você vai integrando melhor. E outra coisa é que o nosso corpo, ele não é algo isolado. Ele não é isolado da mente, como já falei antes, ele não é isolado do espírito que nós somos, não é isolado do nosso ambiente, por mais que a gente queira, a gente não é isolado. Nós estamos trocando sempre energias e impressões com o ambiente. É importante que a gente observe e, dentro do possível, faça alguma conexão com a natureza não humana, que é mais equilibrada do que nós. Nós tendemos a desequilíbrios frequentes, de um lado para o outro, nossas mentes estão sempre fugindo para cá e para lá. Fazer algum contato com uma árvore, com uma plantinha, respirar mais atentamente várias vezes, isso nos ajuda a manter o nosso corpo mais saudável. Embora saibamos que não somos o corpo, é preciso cuidar desse instrumento divino, porque é através dele que nós sentimos a necessidade. O corpo precisa o tempo inteiro estar sendo cuidado. Se você parar de respirar por 3 minutos, já vai dar problema. A maioria antes disso. Se você não tomar água, um outro exemplo, tomar água. A gente precisa de água. A água é um elemento essencial para a nossa vida. Tomar mais água. Então, você vai ter problema. Se você não comer, vai ter problema. Se você comer demais, vai ter problema. Se você não dormir, vai ter problema. Se dormir demais, vai ter problema. Então, tem que achar o equilíbrio nessa interação de mente sã e corpo são. É um equilíbrio de como nós lidamos com isso. Todos nós estamos num mundo material que nos exige muitas coisas. Muitas coisas. E quase tudo que a gente faz é voltado para fora. Pouco a gente faz voltado para dentro. Então, é necessário ter um equilíbrio nisso. Claro que eu preciso cuidar das coisas que estão fora. Eu preciso trabalhar para ter dinheiro para pagar as contas, eu preciso ver isso, ver aquilo, e conforme a vida de cada um, as demandas são diferentes, mas eu também tenho que ter um tempinho para olhar as minhas próprias necessidades, e que meu corpo me diz exatamente quais são. O corpo não mente, ele é fiel. É um jargão que a gente também usa muito na psicologia, né? A mente mente, a mente engana. As nossas percepções nos levam a enganos, a ilusão, frequentemente. O corpo mostra o que é. A tua respiração diz quem tu é. Dependendo do jeito que você respira, a respiração é curta demais, é uma pessoa ansiosa, ou está ansiosa, pelo menos naquele momento. Uma respiração mais profunda e tranquila vai te trazer mais calma, mais lucidez, mais harmonia. Então, abençoado é esse instrumento divino que nós usamos por alguns anos. Ele é passageiro, ele desgasta, mas o próprio desgaste dele depende de como nós nos posicionamos, de como nós o cuidamos. Será mais rápido ou mais lento, conforme as nossas escolhas. O tempo todo a gente está fazendo escolhas. E um outro item que eu gostaria de destacar é o baixo nível de consciência que frequentemente nós temos. Quase todos nós, seres humanos, na atual conjuntura que a gente vive,
apresenta algum tipo de dor física. Às vezes ele nem percebe como dor, porque ele está tão acostumado, mas toca um pouquinho naquela região, tu vê, está dolorido. E está dolorido por quê? Porque é normal estar dolorido? Não. Está dolorido porque está acumulando tensões. O corpo é um filtro das questões da alma. Ele filtra. Não conseguiu resolver, não conseguiu trazer os conteúdos que estão mal resolvidos para a consciência, baixa para o corpo. Aí tensiona. Dói aqui, dói ali. Quando fica demais, inflama essas tensões. E aí surge um monte de problemas que a gente está vivendo. Então, uma coisa fundamental é a gente prestar mais a atenção em quais são as atitudes. A atitude não é igual ao comportamento. A atitude é a posição emocional que eu assumo perante os acontecimentos. O comportamento, as ações são externas. A atitude é a minha postura. Eu estou aqui tendo que fazer uma palestra agora. Qual é a atitude? É a atitude de gratidão, é a atitude de alegria, é a atitude de obrigação, de dever, de preocupação. Como é que é? Dependendo da atitude, é o impacto emocional que eu vou estar gerando sobre o meu corpo. A minha atitude perante sobre qualquer coisa que eu tenha na vida é fundamental. Se ela é uma atitude positiva, eu sentirei mais prazer. Eu vou produzir substâncias no meu organismo que fazem com que ele fique mais saudável. Se a minha atitude perante a minha tarefa, seja ela qual for, é uma atitude de pesar, de obrigação, de tenho que fazer, que coisa chata, de má vontade, eu gero substâncias negativas que vão afetando também a minha saúde. É uma questão de tempo na manutenção da atitude. Então, todo o legado que Jesus nos deixou é no sentido de que a gente revise e transforme a nossa atitude perante a vida, que a gente olhe a vida com mais gratidão, que a gente olhe a vida com mais alegria. E Emmanuel, no começo desse capítulo 10, ele coloca aquela passagem em que Jesus fala que nós somos o sal da terra. E qual é a função do sal? É conservar. Conservar o que nessa metáfora, em relação ao que estamos fazendo? Conservar o que é divino, conservar a saúde, a estabilidade. E que outra função tem o sal? Temperar, dar sabor, dar vida, dar alegria. Então, a tua atitude perante a tua vida, se ela for uma atitude de alegria, de satisfação, olhando sempre o positivo, gerando esperança naquilo que tu faz, acreditando que a tua vida pode ser melhor, que você tem recursos e forças para focar no positivo, ao invés de focar no espinho, você vê a flor. Então, não é que a gente vai negligenciar, vai dizer que não tem espinho. Não tem espinho, mas o que a gente vai fazer com os espinhos? Vamos transformar em alguma coisa melhor. Então, essa atitude perante a vida repercute diretamente no nosso corpo. Então, perante o corpo, é também perante a alma, é perante o nosso ser eterno, é a atitude que a gente tem, as escolhas que eu vou fazer. Faço o quê? Bebo um gole d'água, posso bebê-lo mecanicamente, que significa o quê? Eu não estou presente. Posso bebê-lo com atenção plena e gratidão. Eu estou presente. Aí eu sinto a água descendo e passando por cada partezinha do meu corpo, trazendo o bem-estar e o prazer. Então, dependendo da atitude que a gente tem, a gente se fecha e não recebe as bênçãos divinas. E acaba bloqueando a possibilidade de saúde. Não conserva a conexão com a divindade. E daí não é o sal da terra. Dependendo da atitude, eu me conecto mais viva e positivamente com a energia divina. E aí, tudo que a gente faz com atenção, estando presente, pode ser lá, lavar a louça, fazer aquilo com carinho, com atenção, com boa vontade, a gente se conecta com o divino. E fazendo isso, nós iluminamos, derrubamos uma cascata de energia em todos os níveis do nosso ser, inclusive no nosso corpo, através de endorfinas, que melhoram a nossa conexão. Então, lembrete para nós, cuidemos de nós, com mais carinho, com mais atenção, com mais boa vontade, executemos a nossa tarefa, seja ela qual for, um pequeno passo que você dê com atenção, esteja presente, agradeça. Para encerrarmos a nossa reflexão deste momento,
Vamos então fazer mais uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus mais uma vez, e sabendo que estamos conectados com a energia divina em todos os níveis do nosso ser, vamos agradecer. Pai Celeste, graças te damos, Senhor, por este momento de reflexão, por este momento de aprendizado, por esse momento de mudança, de transformação das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos. E rogamos, Senhor, como eternos pedintes que somos, que envolva a humanidade inteira neste momento. Que todos nós possamos tirar deste momento o aprendizado necessário, que todos nós possamos encontrar em nós os recursos que temos, que todos nós possamos conectar com o teu infinito amor, com a tua infinita sabedoria. Que possamos, Senhor, ao deixarmos esse templo divino, quando o momento aprazado chegar, deixá-lo com extremo louvor, com extrema gratidão por tudo que tenhamos realizado. Envolve-nos em saúde, em paz, luz, amor e esperança. E que possamos, Senhor, ao longo do nosso dia, nos tornarmos instrumentos nas tuas mãos. Te damos graças e em teu nome, em nome de Jesus e dos mentores responsáveis por essa tarefa e por essa casa, nós damos a mesma por encerrada. Que assim seja.